Quando falamos sobre culpa, geralmente comparamos esse peso a saquinho de pedras ou uma mochila muito pesada que nós carregamos ao longo da nossa história e conforme a gente vai cumprindo algumas coisas na nossa vida. O mais importante aqui é lembrar que a culpa, ela não define a nossa história, mas ela deixa algumas marcas, porque em pontos onde nós poderíamos passar de uma forma mais cheios de nós mesmos e de uma forma, não digo mais rápida, mas mais intensa, a gente acaba passando de uma forma muito lenta e sem ter tanto de nós quanto nós gostaríamos. Nós temos diversas ferramentas para poder abrir essa mochila ou esse saquinho de pedras e ir tirando uma a uma, ou mesmo ir tirando o que tem lá dentro. Então, se você tivesse, por exemplo, se você pudesse fazer um exercício de respiração com base nisso, e dá para fazer vários pequenos vídeos, né, com esses exercícios, o de respiração poderia muito inspirar o que você, né, o que é seu, o que você, sei lá, sua cor preferida, seu cheiro de comida preferido, né? Inspirar isso e expirar aquilo que não faz mais parte. E se fosse uma escrita terapêutica, descrever o que tem dentro dessa mochila. Então, aqui na minha mochila tem uma parte da minha história que eu sinto culpa, por exemplo. Quando quando eu era criança, quando eu era adolescente, meus pais se separaram e eu sinto culpa por isso. Então você vai descrever ali. Então hoje eu sei que o fato deste casal ter se separado não tem uma influência minha, é uma decisão deles e que não existe ex-pai ou ex-mãe ou ex-filho, né? Então a gente precisa também refazer esse nome de filho de pais separados. Eu sou, né, filha de um casal separado. E às vezes esse outro item de culpa que a gente expira ou que a gente tira da mochila, por exemplo, um emprego que eu fui demitido ou demitida, mas eu me culpo, por quê? Papipipopó, sabe? E colocar esse porquê, descrever esse porquê, mas para muito além disso, né, dessas situações que a gente se culpa, vamos supor um caso de demissão mesmo, eu fui demitido ou demitida e eu fiz algo. Então eu busco reparação. De que forma? No próximo lugar que eu for trabalhar, eu vou agir de uma forma diferente. Isso é uma compensação saudável. Agora, se não teve, por exemplo, o porquê e você se culpa, ou alguém te colocou uma responsabilidade que não era devida, e você busca compensar isso de uma forma que costuma ser desequilibrada, então descreve ou então expira e veja como é olhar para aquilo e entender que a sua parte foi feita, ou que não teve nada ali que você tenha feito e que foi um evento, né? E esse autoacolhimento, ele vem exatamente através disso. Como isso me impacta agora? A gente olha assim para trás, a gente vê o que aconteceu, é importante trazer para a consciência o que houve, mas também não morar ali atrás, tentando modificar aquele acontecimento e trazer esse autoacolhimento através do como isso me impacta hoje e o que isso está me impedindo de fazer. Então, esse autoacolhimento é o auto-perdão que a gente já falou em alguns vídeos anteriores e que a gente consegue olhar pra gente, trazer a gente de volta, ou seja, o que estava ao meu alcance, o que não estava, e agora o que está e o que não está. Né? Então existe a gente precisa colocar um limite saudável entre aquilo que eu posso, aquilo que eu não posso, aquilo que eu consigo, aquilo que eu não consigo, aquilo que eu devo, aquilo que eu não devo. Cortella fala dessa triangulação entre querer, poder e dever. Nem tudo que quero posso, nem tudo que posso devo, nem tudo que devo quero. Então, dentro dessa relação de culpa, a gente acha que deve tudo, pode tudo sabe, quer tudo. Às vezes vem o não posso querer nada, não posso nada, mas devo tudo, né? É confuso. A gente entra óbvio que a gente vai entrar, né, num estado de confusão e de não saber o que fazer, ou mesmo para onde ir. E aí a gente fica paralisado. E a gente já falou sobre isso também em vídeos anteriores. O corpo ele entra no estado de ou ele fica ou ele foge, ou ele fica para lutar ou ele corre.
E nisso, e é um mecanismo de defesa, a gente paralisa, né? E às vezes essa fuga, ela é interna, porque não é que eu corro, né? Fuja para as montanhas, não necessariamente eu corro fisicamente, mas eu fujo da questão, eu fujo de resolver, eu fujo de olhar para ela, e às vezes nenhuma resolução é olhar e entender que eu não tenho o que fazer aqui. Eu saio dela de uma forma consciente, né? Mas a gente foge de sair de uma forma consciente e vai focar em outras questões. E daqui surgem as compulsões. Eu tento aquietar, eu tento retornar, tá balançando aqui, né? Tento retornar para a criança buscando prazeres imediatos. E muitas vezes eu vou buscar no reconhecimento alheio, criando uma dependência emocional profunda do que os outros vão pensar, porque na verdade eu tô preso lá atrás naquilo que eu gostaria que alguém tivesse me dado um retorno, um feedback. Fazer isto sozinho eu considero uma baita reflexão. E eu considero também um super passo. Podendo, busque ajuda profissional. Por quê? Porque quando a gente divide isso com outra pessoa, a gente entende que nós não somos obrigados a carregar isso sozinhos. Então, eu posso ter o olhar do outro sobre uma situação e de repente identificar pontos que eu não vi. E de repente, se a sua mochila estiver vazia ou mais leve, excelente. Com uma ajuda profissional, você também consegue se constituir de quem você é, resgatar os seus pedacinhos que ficaram. Quem era você antes de tudo isso acontecer? Ou quem você seria e como seria se isso já tivesse resolvido? Lembrando que nem tudo tem necessariamente uma resolução. Às vezes a resolução é o deixar ir. E é a parte mais difícil. E é a parte que normalmente nós não conseguimos fazer sozinhos. A psicanálise pode te ajudar. A psicanálise transgeracional também consegue te ajudar a não só olhar para trás e entender a sua história, mas a virar o rosto para frente, honrando e agradecendo tudo que foi, reconhecendo tudo que foi, né? E caminhando, construindo a sua própria história com um peso reconhecido diferente de um peso de culpa por estar fazendo algo diferente. Nós temos diversas ferramentas, entre elas a hipnose, ela precisa ser feita por alguém muito competente e muito sério. E também as constelações familiares sistêmicas. Porque quando a gente entende, principalmente para os hiperracionais, quando a gente entende como foi, a gente consegue dar uma resolução melhor do que podemos fazer. Porque senão a gente fica sempre procurando o que foi, e a vida ela é pra frente. Só que se a gente só toca pra frente, vai, a gente entra numa hiperracionalidade onde a gente se proíbe de sentir, a gente não consegue mais entrar no território do sentir. E qualquer um dos dois extremos, o sentir demais e o pensar demais, deixa a gente parado. E a vida é o rio, não as margens. Agarrar em uma das margens, a gente vai ficar parado ali. A gente precisa aprender a caminhar, né, entre aspas, caminhar com o rio não dá, mas a seguir a correnteza para frente, né, a se deixar levar um pouco mais por essa correnteza da vida, mas com essa consciência de eu sei para onde eu tô indo e eu sei onde eu quero chegar. Tanto a psicanálise, quanto a psicanálise transgeracional, quanto as constelações familiares sistêmicas, quanto a hipnose, nós temos aqui, e sou eu quem oferece esses serviços. Nós temos também a escola de abordagem integrativa, tanto para as áreas da saúde como para as áreas da educação. Querendo se informar melhor, em breve nós teremos a informação de contato, a página do Instagram tem, e logo o site está no ar, para vocês poderem escolher quais que vocês querem. E toda sexta-feira nós teremos uma aula gratuita aqui no YouTube. Passe para quem precisar e venha. Eu te espero.